Você já teve a sensação de pegar um livro e às vezes nem imaginar que ele te arrebataria com as palavras, com a história, com a intensidade dos personagens? É o que acontece muitas vezes. A gente compra um livro, às vezes, pela capa, por uma indicação, às vezes porque viu na internet, alguém comentou. Independente da forma como você chegou naquele livro, diversas são as oportunidades e chances que aquele autor ou autora tem para te conquistar e até mesmo fazer você passar a segui-lo. Você que está nos ouvindo aí no podcast, você que está nos vendo no canal do YouTube, o convite hoje é para bater esse papo com Esther Rufet. Ela está em Minas Gerais, adotou Minas Gerais, morando por aqui, mas ela é carioca e está lançando o seu novo livro. Ela está aí no período de lançamento com essa última obra dela, que é a sexta, O Lobo e a Fênix. É uma literatura, é um romance e que envolve aí alguns aspectos de uma patologia que ela vai nos contar já já por que ela entrou nessa história. Ela começou a escrever por uma questão pessoal, que ela também vai nos contar, depois foi para o mundo da fantasia, e agora ela está com uma obra mais pé no chão. Esther, esses quase 5, 6 anos já, como escritora, amadureceu você para essa mudança do pessoal já para um romance envolvendo aí uma doença que preocupa muita gente pela própria gravidade dela? Sim, com certeza, né? A gente vai sempre evoluindo a nossa forma de escrever, né? É uma coisa que eu nem imaginava quando eu comecei a escrever o meu primeiro livro, que era mais como se fosse uma terapia comigo mesma, né? Eu nunca imaginava que eu fosse amar tanto escrever, né? E de lá para cá eu não parei mais. E esse livro, queria que você me contasse um pouco para a gente como que ele surgiu, né? Como é que esse projeto apareceu? Foi um insight, foi conversando com amigos, né? Como que a Esther chegou nessa produção e contar um pouco por que você escolheu essa questão dessa doença, como é que essa história ganhou corpo aí na sua imaginação? Então, para isso, eu vou mostrar, então, aqui a capa do meu livro, né, que se chama O Lobo e a Fênix. Eu queria falar, então, que eu sou cientista de formação, né, então eu fiz biologia, e aí eu fui para pesquisa, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e eu trabalhava muito na área de imunologia, né, então, eu sempre tive muito fascínio pelas doenças autoimunes, que são doenças onde o próprio sistema imune da pessoa ataca essa pessoa, entendeu? Então, ao invés de proteger, né, porque o sistema imune é o nosso sistema de defesa, ao invés de proteger, alguma coisa acontece nessas pessoas e ele acaba atacando o próprio corpo das pessoas, causando essa doença. Então, essa doença a qual eu me refiro no livro, o nome dela é esclerose múltipla, tá? O que é esclerose múltipla? Eu vou falar rapidamente, tá? É basicamente uma doença onde o sistema imune ataca o sistema nervoso, tá? E assim, como você pode imaginar, o sistema nervoso está presente no corpo inteiro, né? Então, essa doença, ela se manifesta de formas muito diferentes, tá? Então, pode atacar o olho, pode atacar a sua coordenação motora, pode atacar as funções da sua bexiga, tá? Então, é uma doença realmente muito complexa e também muito importante. É importante dizer também que não há cura para a esclerose múltipla, né? Então, é, eu acho que esse meu background, né, de imunologista, acabou me influenciando para escrever uma história sobre isso, né? No final, porque eu fui cientista durante 27 anos, e aí eu terminei essa carreira para começar esse meu novo projeto de escrever, né? Então, já no final da minha carreira como cientista, eu entrei em contato com pacientes
sabe? Porque antes eu não tinha, né? Antes eu fazia uma pesquisa mais básica. E, nesse momento em diante, eu entrei em contato com pacientes, né? E aí eu vi, meu Deus, eu estudei a minha vida inteira, eu trabalhei a minha vida inteira com imunologia, mas eu nunca tive contato com o paciente, sabe? E é realmente uma coisa, assim, é muito gratificante, sabe? E também, ao mesmo tempo, você fica querendo, né, já que não tem cura doença, poxa, então vamos fazer o nosso máximo, vamos fazer o nosso possível, né, para conseguir ajudar essas pessoas, né, porque não é só um objeto de estudo, né, são vidas do que a gente está falando, né. Então, acho que o Lobo e a Fênix foi muito influenciado pelo meu background científico, né, e aí eu tratei de fazer um romance, né, com isso. Agora, como que se delineou? Porque você pegou a esclerose, que na verdade ela vem com um componente complicado, né? Porque é uma doença muito temida, né? As pessoas têm muito receio desse tipo de doença, porque é uma doença sem cura, é uma doença, né, crônica, complicada, e também tem essa questão de como é que você fez a amarração dos personagens, né? E como é que eles chegaram aí para esse enredo. Então, o romance é um romance, ele fala sobre o protagonista, ele é o Hugo, né, que tem a esclerose múltipla, mas ainda não, porque no início ele ainda não desenvolveu a doença, né? E ele ainda é um adolescente, sabe? E ele é um adolescente que é um adolescente típico de hoje em dia, né? Daqueles nerds, assim, que não sai muito, que gosta de ficar no computador. Ele tinha um problema, um certo problema de baixa autoestima, né? E aí a família dele se muda para uma cidade do interior, né? E ele fica conhecendo uma outra adolescente, né? Que é a Solara. Então, são dois adolescentes que são comuns, né, de se encontrar, mas que, na verdade, eles não se sentem, assim, que podem se encaixar na sociedade, sabe? Eles se sentem diferentes, eles se sentem atípicos, entendeu? E aí eu começo a mostrar a amizade que surge entre eles, né? Apesar de serem muito diferentes, porque o Hugo ele é mais computador, a Solara gosta muito da praia, de ser livre, né, e tal. Então eu mostro como que duas pessoas diferentes podem se dar tão bem, sabe? Foi uma delícia compor esses personagens. Com certeza, eles têm muito de mim, mas eles também têm muito de pessoas que eu conheço, sabe? Às vezes, histórias que me contam, casos, né? Que realmente inspiram a gente. A minha inspiração eu encontro nas situações mais inusitadas, sabe? O cenário do Lobo e a Fênix é um cenário, enfim, real, é uma cidade que existe, está aqui no Brasil. Eu me inspirei na região dos lagos do Rio de Janeiro, porque, nossa, fez parte da minha vida bastante, sabe? Mas a cidade mesmo é uma cidade fictícia que eu inventei. Inventei a cidade, inventei as praias. E aí a história vai se desenrolando. Pode ser que surja aí um romance, Sim, afinal de contas, os opostos se atraem, sim, né? Nesses lagos, nessa paisagem que é paradisíaca dessa região, né? Pode verdade. estar propiciando aí, de repente, aí algum tipo de relacionamento. Sim, mas não tão simples assim, porque a vida da gente é muito complicada, né? Então, muitas complicações surgem e aí acaba que eles perdem o contato para se reencontrar 10 anos depois, totalmente modificados, né? Não totalmente, né? Mas assim, bastante modificados. Cada um lidando com as seus próprios problemas, suas próprias, né, dificuldades que, vamos convir, né? Muitas dificuldades aparecem ao longo da vida da gente. As histórias, Esther, são bem interessantes, tanto dessa que você está trazendo agora, quanto da sua trilogia.
E para uma trilogia com uma história de ficção, e até envolvendo também o próprio Rio de Janeiro, né? Como é que você entrou nessa história anterior com essa trilogia? Né? Conta para a gente qual é o nome, né? Como é que você chegou nela e como é que você dividiu para 3 livros. Uhum. Bom, o nome da trilogia é Bleeding Faith, né? Esse Bleeding Faith, sendo traduzido, pode ser traduzido como fé inabalável, né? Uma coisa assim. E por que tem esse nome, né? Porque é o nome de uma banda de rock, tá? Que eu criei. Mas o livro, ele retrata a vida de 2 irmãos. Esses 2 irmãos, eles foram separados durante a infância por um crime terrível que aconteceu, tá? Então, um dos meninos ficou vivendo nas ruas, enquanto que o outro menino ficou vivendo com o pai, numa situação, assim, muito confortável financeiramente, mas esse pai estava muito quebrado para cuidar dessa criança, né? Então, eu mostro como que os dois, vivendo em ambientes completamente diferentes, tiveram traumas de infância, tiveram problemas, né? Tanto um quanto o outro. E aí, anos depois, esses meninos se reencontram, mais especificamente na adolescência, né? E aí eles estão tendo que enfrentar essa questão, né? Poxa vida, eu tenho um irmão, né? E agora eu tenho que me adequar a ter um novo membro da família, né? Só que eles não podiam ser mais diferentes, né? Então eu conto assim, como foi essa retomada de laços familiares, essa questão do choque das personalidades, das realidades que cada um vivia, sabe? E depois de algum tempo eles formam uma banda de rock, porque os dois tinham amor por música, eles tinham amor pelo rock, né? E é isso, aí a trilogia ela vai contar um pouco da história desses irmãos e depois um pouco da história da banda, né, que se formou. Tanto no caso do livro novo que você está lançando, né, do Lobo e a Fênix, quanto a trilogia, ela vem com cenas, trechos reais de alguém que você conhece, de repente uma história que você ouviu e resolveu trazê-la ou transformá-la no livro? Sempre tem situações assim que a gente vivenciou, que outra pessoa vivenciou, ou que nos inspiraram, né? Locais que a gente foi, né? Às vezes pessoas em quem a gente se inspira. Com certeza não dá para a gente tirar influências de outros autores, né? Na nossa obra, né? Então, assim, livros que nos marcaram muito, autores, a forma de autores escreverem, a gente carrega tudo isso na bagagem, né? Por outro lado, eu tento bastante fazer com que os meus livros tenham narrativas, assim, bem novas, sabe? Eu não quero que eles se pareçam muito com algum livro, sabe? Eu quero que seja uma coisa diferente. Apesar de eu saber que não é possível a gente fazer uma coisa totalmente nova, né? Em termos de escritores, Esther, quer sejam brasileiros, né, ou de outros países, né? Você morou por um tempo nos Estados Unidos, e a gente já vai falar, já disse em relação ao seu primeiro livro. Tem algum autor que você goste muito, que te inspire por causa de algum motivo específico? Tem sim. Eu gosto muito dos livros da Francine Rivers, né? Ela é uma autora de literatura, ficção cristã. Tem também a Diana Gabaldon, ela é uma autora de romance, que eu gosto muito de uma série de livros que ela tem, que se chama Outlander. Quem mais? Eu gosto muito da Colleen Hoover, né? Colleen Hoover, né? Eu gosto bastante. Inclusive, engraçado que eu comecei a ler Colleen Hoover depois de eu ter escrito o meu primeiro livro, e realmente tem algumas semelhanças, assim, com relação aos temas abordados, sabe? Eu gosto muito também do Nicholas Sparks, mas isso já é um pouco mais antigo. É o amor que te move. E talvez essa questão de ser o amor que te move
foi a mola que te levou para o seu primeiro livro, né? O que é que te fez botar no papel, né, as palavras? Porque foi eu acredito, um projeto muito corajoso, uma vez que você estava envolvida não só como escritora, mas também acabou ali abrindo, talvez, portas e janelas da sua vida, né, para os leitores. Como que isso se deu? Fui impelida pela pandemia, né? Como você falou, eu estava nos Estados Unidos, eu trabalhava lá como cientista, né? E aí eu já estava lá desde 2018. Aí chegou a pandemia e a gente não podia trabalhar, né? Teve o lockdown. Então eu tinha muito tempo nas minhas mãos. A minha filha, ela tinha aula online, né? E aí eu pensei, eu já tinha vontade de escrever um livro, já tinha algum tempo, né? Mas quem que tem tempo para parar e sentar e escrever um livro, né? Então, eu vi na questão da pandemia e do lockdown essa oportunidade, né, de sentar e escrever. E, para meu primeiro livro, eu queria escrever... Bom, eu não sabia que seria o primeiro de muitos, né, mas, assim, achei um pouco mais confortável falar sobre uma situação que eu passei. E também eu queria alertar as pessoas sobre o que é, né? O livro, ele fala sobre relacionamento abusivo, né? Eu falo sobre o abuso emocional, que é um tipo de abuso muito peculiar, né? E aí eu quis mostrar para as pessoas o que é isso, né? Que hoje em dia está muito mais difundido, mas na época que eu passei por isso, na minha adolescência, isso não era nada difundido, né? Na verdade, isso não tinha nem nome, né? Não existia esse termo, relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, né? E é isso. Aí eu escrevi muito sobre o que eu passei. Claro que eu mudei bastante coisa, né? Não é totalmente verdade, é uma autoficção. Tem muito de mim ali. Tem muito das situações que eu vivi, sabe? E eu acho muito importante mostrar para as pessoas, porque, na verdade, o abuso é um padrão, né? Os abusadores, eles têm um padrão. E o abuso também, as nuances do abuso também são um padrão. Então, dá para as pessoas reconhecerem os sinais. O fato de o primeiro você estar mais envolvida, né? Porque você também está na história, e os outros que vêm de histórias que teoricamente não te envolvem, é mais fácil de escrever, é menos complicado, te dá mais trabalho. Como é que fica esse paralelo aí? Certamente é mais fácil escrever quando a protagonista é inspirada em você, né? Mas foi um exercício muito interessante, né? Porque, por exemplo, na trilogia, que é o meu segundo livro, eu tive meio que incorporado dois personagens completamente diferentes, né? Um que é o irmão que viveu nas ruas e o outro que viveu no luxo e tal, mas sem amor. Então, realmente são dois personagens muito diferentes e eu tentei vestir a pele dos dois para, né, justamente para mostrar as diferenças e tal. E isso é bem complexo, né? Porque é a criação do personagem. A criação do personagem, ela não é uma coisa simples. Se você não criar muito bem os personagens, fica, né, não fica, não soa real, entendeu? Então, realmente é um treino, é uma prática, né? Eu vou aprendendo cada vez mais. Mas é um exercício muito legal, muito interessante de se fazer e eu gosto bastante. Falando do primeiro livro que, né, você trouxe das próprias experiências, né, da sua bagagem, vamos dizer assim, os livros seguintes você vem com ideias diferentes, com panos de fundos diferentes. Você chegou a fazer algum tipo de trabalho de pesquisa? Você foi para as ruas? Foi entender, por exemplo, no caso né, da trilogia, as pessoas criadas nas ruas, que vivem nas ruas, ou você aproveitou a sua própria experiência também de viver né, no Rio de Janeiro durante o tempo que você estava lá, né, e trouxe isso para os livros, aquilo que você ouvia? Como é que se deu esse processo aí de entendimento, de conhecimento de realidades? Com certeza eu faço bastante pesquisa. Precisa ter, né? Precisa ter muita pesquisa envolvida.
E o meu background de pesquisadora me ajuda muito em relação a isso, né? Eu converso com pessoas, eu pesquiso sobre o tema, online ou em bibliotecas, eu tento saber o máximo possível sobre algum tema. Por exemplo, o novo livro que eu estou escrevendo agora, ele conta a história de um rapaz que tem um drone. Então, eu estou precisando entender como que um drone funciona, sabe? E é assim, é bem interessante, né? Porque você acaba aprendendo, nossa, muitas coisas que você não sabia, né? Então, realmente precisa ter uma pesquisa extensa em relação a isso. E também, Admilson, acho que muita sensibilidade, sabe? Eu acho que a gente precisa conseguir se transportar para a pele dos outros, a gente precisa conseguir se colocar no lugar dos outros, né? Quem não tem contato sei lá, com moradores de rua, né? Quem não tem contato com a violência que está nas nossas cidades? E entre o primeiro e a trilogia, né, e esse lançamento, você tem um outro livro. O nome do livro é Recomeços, né? Eu queria, depois que eu escrevi a trilogia, porque a trilogia, vou te dizer que ela é bem densa, em questão de emocionalmente, sabe? Emocionalmente falando, né? Então, eu queria escrever uma coisa mais leve, um romance, sabe? E aí, eu escrevi Recomeços. Só que, assim, os meus planos foram um pouco frustrados, porque parece que o drama faz parte de mim, corre nas minhas veias, entendeu? Então, eu acabei transformando esse romance um pouco em drama também, né? Mas, com certeza, ele é um pouco mais leve do que os outros, sabe? E, então, o Recomeços, ele é a história de um rapaz, né, que perdeu a esposa e se sente parcialmente responsável por isso, e uma moça, né, que ela tem um estúdio de dança, e acaba que eles trabalham no mesmo lugar e eles se conhecem, né, e tal. E, assim, a primeira cena, porque esse livro ele se passa nos Estados Unidos, né, no Colorado. E a primeira cena é uma tempestade de neve que veio e acabou trancando os dois ali naquele local de trabalho, né? E aí eles vão se conhecer melhor e tal, e etc. E aí tem muita, muita água para rolar embaixo dessa ponte. Mas ele é mais mais tipicamente um romance, né? E ele tem um pouco de hot. Ah, sim, que é uma linha que está fazendo bastante sucesso também, né? A gente tem escritoras que estão vindo aí com bastante venda de livros interessantes, puxando isso aí. Eu queria que você nos contasse um pouco desses livros, né? Tirando o Lobo e a Fênix, que você está lançando, os anteriores, como é que está sendo o feedback para você, né? Dos seus leitores, enfim, dos seus fãs e seguidores? Sempre quis muito que as pessoas gostassem do que eu escrevo, né? Mas eu realmente não esperava, assim, que ter tantos feedback bons, sabe? É muito bom. Isso nos ajuda, isso nos dá forças, porque é um caminho muito difícil, né? Você começar a escrever livros e colocar ele né, para vender, e assim, sendo que você vai concorrer com milhares de autores nacionais e internacionais, aclamados, né? Milhares de títulos que são lançados a cada mês, né? Então, é uma caminhada muito difícil para um novo autor, sabe? Mas os feedbacks realmente, nossa, é incrível, sabe? Tem sido muito bom. Principalmente naquele meu primeiro livro, né, que se chama Trevas e Luz. Aliás, eu vou mostrar ele aqui. Esse é o Trevas e Luz, a história de um relacionamento tóxico, tá? E o feedback que eu tenho para esse livro, gente, ele é demais, porque... E agora que eu estou descobrindo que muita gente passa por uma situação dessas, né? Seja o tipo de abuso que for, né? Então, muita gente me procura falando, meu Deus, eu encontrei um eco, né, no seu livro. Eu passei por isso e eu senti exatamente da mesma forma que você sentiu.
e isso me trouxe muitos problemas e tal. E no livro eu mostro que existe vida após o abuso, dá para você se recuperar, né? Então, algumas pessoas, inclusive, dão de presente para outras, né? Porque é muito difícil você abordar o assunto, tipo, fulano, eu acho que você está num relacionamento tóxico. Muitas vezes a pessoa não consegue, mas aí ela dá o livro, e aí a pessoa acaba lendo, né? E reconhecendo os sinais, né? Percebendo que, poxa, eu tô nisso, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, e tem sido ótimo. O Lobo e a Fênix também tenho tido muito retorno bom, principalmente dos pacientes de esclerose múltipla, né? Quero citar aqui a Marina Mafra, não sei se você conhece, mas ela é uma influenciadora, né, do Instagram, ela tem, acho que, também um canal de resenha, e eu mandei para ela o livro, e ela gostou muito, e ela escreveu um endosso para mim, sabe? E saber, assim, que... Porque eu não tenho essa doença, né? Então, eu me coloquei no lugar de uma pessoa que tem. Então, sabendo, assim, que as pessoas se identificaram com o que está lá, com os sentimentos que eu coloquei lá, isso é muito gratificante. Os feedbacks, inclusive, nos estimulam a aumentar, né, a trazer mais vontade de escrever projetos como esse livro que você contou que já está escrevendo, né? Eu queria que você finalizasse para a gente, primeiro, assim, o que você pode adiantar sobre esse livro que você está escrevendo, né? Você já falou que tem essa história do drone, vai envolver mais alguma coisa de tecnologia, qual que vai ser o drama, se vai ter algum drama dessa vez, e se vem mais algum outro projeto por aí, se você está prevista de ir para alguma feira, fazer algum tipo de lançamento e palestras. Eu vou para a Bienal em São Paulo, né, em setembro. Não sei se eu vou fazer o lançamento lá ainda, talvez uma tarde de autógrafos, né? Aí eu estou vendo direitinho com a minha editora, que é a editora Labrador. Eu tenho também, vou fazer um lançamento agora no dia 28 de julho, em Brasília, porque vai ter um evento sobre esclerose múltipla, né? Então, vai ser... agosto é o mês da esclerose múltipla, né? O agosto laranja. Então, esse evento, ele vai ser para os pacientes e para as famílias dos pacientes lá em Brasília. E aí eu fui convidada para fazer o lançamento do meu livro lá também, né? Tenho muitos projetos, né? É muito bom ter projetos, né? E a questão do próximo livro que você perguntou, né? Na verdade, eu já tenho 2 prontos para serem publicados, né? Inclusive, eu estou participando de alguns prêmios literários, né? O Sesc de Literatura e também o Prêmio Alta Literatura, né? Mas são, assim, histórias que eu ainda não publiquei. E eu já estou escrevendo esse outro que eu estava falando, né? De que tem o drone e tal. Nesse que eu estou escrevendo, eu estou tentando me aventurar um pouco mais. Ele é um romance, ele tem drama, mas eu estou tentando me aventurar um pouco, assim, numa questão de mistério. Vai ter um mistério, assim, no livro, sabe? E está sendo bem divertido. E eu tenho outros projetos também, né? Eu acho que minha linha principal é o romance com drama, mas eu acho que eu posso brincar um pouco, assim, sair um pouco assim das fronteiras e tocar em outros temas, né, em outras modalidades, sem sair do romance com drama. Para você que está aí nos assistindo, que gosta de um bom romance, você que está ouvindo, né, um romance com drama, dramático ou não, um romance de uma escritora que gosta de se arriscar, fica aí a dica, ó, Esther Roufet, com várias abordagens nos seus romances, nas suas histórias, nos que ela já escreveu, que puxa desde a história do relacionamento abusivo, em que vem como uma autoficção, e você pode fazer uma boa reflexão em cima desse tema, né? Ou aproveitando a história de 2 irmãos que são separados aí pelo destino, vem numa trilogia, ou os romances de recomeços, e até agora o livro que ela está lançando,
O Lobo e a Fênix, que também traz essa questão da discussão um pouco da esclerose e como é que isso impacta a vida das pessoas, não só de quem é portador, mas também da família e até mesmo dos processos de relacionamento. Então, tem bastante livro para você que quer começar a ler, para você que ainda não começou, né? Fica a dica. Na legenda, a gente está deixando os livros da Esther para você conhecer. Vai ter o link para você saber como é que você pode comprar. Ela vai deixar, nós vamos deixar os contatos dela também, se você quiser dar seu feedback, quiser dar um retorno para ela do que achou das histórias, como que ela se aventurou, qual a sua opinião, né, sobre essas fronteiras que ela extrapolou nesses livros, né, nesses temas, e até mesmo, quem sabe, fazer sugestões para que ela possa aproveitar aí nos próximos livros dela. O mais importante é você aproveitar todo esse material, essa história, para deixar a sua imaginação ganhar asas e se identificar com as personagens que ela criou.